Então, a minha missão hoje é simplesmente cuidar da minha saúde para que eu não perca essa paixão de continuar ajudando as pessoas, não perca essa condição de alertar as pessoas para as oportunidades que surgem num país como o Brasil, nas crises frequentes que nós temos. Oi, pessoal, estamos aqui de volta no Papo com Palestrante. Dessa vez estamos com Gustavo Cerbasi, uma figura importantíssima dentro do nosso hall de palestrantes. Ele é mestre em finanças, escritor, professor e consultor. Gustavo, muito obrigada por participar do nosso Papo com Palestrante, viu? Legal, Sandra, é um prazer estar com você. Você sabe que tem um carinho muito grande por você, a gente se acompanha há muito tempo, né? Não sei se a gente entrega muita idade aí, mas pelo menos uma década e meia aí que a gente vem acompanhando o trabalho um do outro. E é verdade. É uma honra poder falar um pouquinho da minha experiência, das minhas ideias e desse trabalho de palestrante, né? Que está bem desafiador com a situação de quarentena. Sempre desafiador, né? Sempre, né? A gente dá um jeito, né, Sandra? A gente dá um jeito, isso mesmo. Oi? O importante é passar o conhecimento, né? As pessoas demandam, as pessoas esperam, os eventos acontecem, a gente vai se adaptando no formato aí de acordo com o que a saúde ou as condições permitem, enfim, não é uma pandemia que vai diminuir o índice do palestrante, não, com certeza. Me fala uma coisa, como é que foi para você estar entre as 100 pessoas mais influentes pela revista Época? Olha, na época não era esperado não, viu, Sandra? Porque naquele momento caiu a ficha quando veio essa capa da revista Época, a primeira vez que foi um reconhecimento dessa grandiosidade. Sim. Porque, você sabe como que é a rotina. Eu trabalhava com educação, tinha livros, tinha lançamento de livros, de vez em quando entrevista na TV e as palestras iam acontecendo. A gente não se dá conta de quantas pessoas nós estamos impactando, do quanto a nossa mensagem está indo longe, né? Quando o dever chama, a gente vai lá e cumpre. Quando veio o reconhecimento da Você S.A., ali foi o momento de parar, pensar para caramba, quanta coisa a gente já fez até agora, né? Então, foi gratificante, foi uma grande recompensa, mas ao mesmo tempo, acho que o sentimento mais importante que veio com esse prêmio foi a responsabilidade, o peso, né, de lidar com o quanto que as pessoas, de você, opinião, né? Exato, porque também foi nessa época que começou a se falar, mas o guru das finanças, essa é uma palavra que eu não gosto, né? Porque o guru, teoricamente, é a pessoa que sabe tudo, que domina tudo, e se tem uma área que não dá para a gente dominar tudo, é finanças, porque a cada nova reunião do Copom, a cada taxa Selic, a cada mudança de governo, muitas regras mudam, muito do cenário muda, então a gente tem que estar sempre estudando. Eu sou um cara que estuda há 25 anos o meu assunto, né? Então, sempre me incomodou muito essa questão de que, a opinião dele está acima das demais. Não, jamais está, né? Nada melhor para um especialista do que ser confrontado por outro especialista, por alguém que também é uma pessoa reconhecida pelo público. Então, naquele momento, veio o sentimento de responsabilidade, um peso muito... Que bacana. Você é muito humilde, mas você realmente é o principal, né? Que fala sobre o tema que você fala, Gustavo. E você é muito dedicado, você é um cara... mostra uma humildade em cima do palco, fora do palco. Bom, eu sou sua fã, então não adianta ficar falando muito aí. Sandra, sabe que essa questão da humildade é um negócio a ser discutido, né? Porque, às vezes, quando o sucesso vem muito de repente, eu acho que ele sobe a cabeça das pessoas. A pessoa... hoje existem técnicas para a pessoa se treinar para o palco, se treinar como palestrante. As pessoas ralam, e quando vem, de repente, acertou, deu o pulo do gato, a pessoa se vê na situação de sucesso, isso tende a subir a cabeça. Sim. Eu não tive essa situação na minha vida, Sandra. Minha sala de aula foi crescendo muito aos pouquinhos. Há 20 anos atrás, eu dava aula para meus 20 alunos em sala de aula, aí tem um reconhecimento, junta 2 turmas, vira 40, você vai para um evento... Foi aos pouquinhos, né? De repente, um teatro de 150 pessoas, um teatro de 200. Quando você chega na internet, hoje uma live minha tem, às vezes, 30, 40 mil pessoas assistindo, foi tão gradual que acho que não deu tempo de a gente sentir
esse lance da soberba, né? De que, Sim. puxa, agora eu posso tudo. Sempre foi uma responsabilidade. Talvez eu não tenha me dado conta que a sala de aula foi crescendo tão aos pouquinhos que talvez, para atender melhor a todos, eu deveria ter me equipado, me distanciado um pouquinho, profissionalizado, mas não, tudo vai na unha, né? Então a pessoa manda uma mensagem, manda um comentário, eu quero saber se a minha opinião agradou, não agradou, qual o contraponto, qual o argumento, a resposta, o exemplo. Então, é o cuidado de professor. Eu não sei se... Não, e eu acho que isso mais atual, sabe? É muito mais próximo. Eu acho que, continua do jeito que você é, porque é sensacional, é isso mesmo. O pessoal que fica muito, sabe, muito acima, eu acho que no final se distancia do público, sabe? É isso que acontece. É só a vontade de ser um bom professor. Eu não quero ser nada além de um bom professor para todos aqueles que me seguem, que confiam na minha palavra. Só isso, Sandra. Que bacana. Olha, você escreveu 16 livros, é isso? Isso. Me fala, como foi essa sua experiência de escrever esses 16 livros? Se teve um mais desafiador do que o outro, porque 16 livros não é pouco, hein? Não, com certeza não. E assim, para quem pergunta se eu gosto de escrever, não, eu não gosto de escrever. Na verdade, eu escrevo bem, né? Eu sempre fui bem em redação, eu comunico bem por escrito. Qualquer discussão de negócios, eu não tenho muita paciência para essas reuniões e conferências ao vivo, pelo Zoom. Eu gosto de negociar alguma coisa por e-mail, por WhatsApp. Eu penso melhor por escrito. Livros que me desafiaram, com certeza, o grande desafio foi o primeiro livro. Compor um passo a passo, resumir minha filosofia, explicar para as pessoas uma teoria, deu um trabalho. Levei 8 meses para escrever o primeiro livro. Depois de pronto o primeiro livro, a minha felicidade foi ter uma resposta muito rápida do público. Rapidamente, meu livro caiu nas graças do rádio, da TV, e por estar muito exposto em programas de rádio, entrevistas, rapidamente eu consegui muitos feedbacks dos meus leitores, do tipo, olha... Virou filme! Virou filme! Depois, o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, em 2012, ou seja, 8 anos depois de lançado, virou filme. Mas antes disso, o que fez eu escrever muitos livros foram as críticas dos meus leitores, do tipo, olha, sua teoria é muito bacana, mas não consigo colocar na cabeça do meu marido, da minha esposa. Foi assim que nasceu Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Legal. Respondendo a críticas de leitores. Mas depois do Casais Inteligentes, a mesma coisa. Olha, é sensacional esse seu livro, mas aquele capítulo sobre filhos ficou tão pequeno, podia desenvolver mais. Aí nasceu Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos. Sim. E aí os livros foram um respondendo a dúvidas dos outros. Não tem assunto que se sobrepõe. E desafio, eu acho assim que, além do primeiro, teve um livro muito desafiador que eu escrevi, que foi Investimentos Inteligentes, porque eu tinha que tratar a teoria dos investimentos, abraçar todos os conceitos do mercado numa única obra. E o mais recente, A Riqueza da Vida Simples, que é talvez o livro que seja o mais aclamado pelo público. O Casais Inteligentes Enriquecem Juntos tem 1,5 milhão de exemplares vendidos, tem 2004 para cá, são 16 anos de história. Mas A Riqueza da Vida Simples teve uma resposta de público muito mais rápida, porque é um livro que eu foquei naquela camada da população que não consegue entender um caminho da prosperidade, do tipo, puxa, o cara fala em fazer poupança, o cara fala em lazer, em qualidade de vida, eu mal consigo colocar comida na mesa para meus filhos. Então, eu pensei nesse público, mas eu conversei também com o público de alta renda. Então, eu discuti como que escolhas mais simples, escolhas mais eficientes, escolhas mais sustentáveis conduzem a uma vida de menor necessidade. Se você precisa menos, você está num caminho mais acelerado para a sensação de liberdade, independência. Então, foi o livro mais elaborado, apesar de ser talvez a leitura mais leve, a leitura mais tranquila, que melhor conversa com o público. Então, cada livro tem a sua cara, cada livro tem a sua técnica, mas eu diria que até agora o primeiro e o último foram os que me deram mais trabalho. Que legal. E você acha que, assim, as pessoas ainda continuam te dando feedback? Você acha que... O que você espera num novo livro seu? O que você acha? Olha, eu vivo do feedback, Sandra. Eu comecei nas redes sociais em 2016. Eu já estava, antes disso, no Facebook, no Instagram, mas sem nenhum tipo de trabalho ativo, sem nenhum tipo de resultado ligado às redes. E eu comecei a investir num projeto online em 2016, criei um curso online. E de lá para cá, quando a gente se expõe demais, é aquele negócio, né? A gente vira vidraça. Então, por
estar muito exposto, o volume de feedback, o volume de críticas é colossalmente maior do que o que eu tinha nos tempos do livro, em que chegava um e-mail com uma crítica, um e-mail com comentários, 2, 3 pessoas no fim de uma palestra comentando. Hoje, se eu posto alguma coisa, em questão de minutos, eu tenho 500 a 1000 comentários favoráveis. Mas o público também ficou mais acessível. O público hoje se sente mais à vontade para dar a crítica, né? Para o bem e para o mal. Sim, porque sim. A internet blinda as pessoas, tem aquela figura do hater, né? Eu, felizmente, tenho um número muito pequeno de haters, mas o que me ajuda muito são aqueles que acompanham meu trabalho há 20 anos. Por quê? É comum, eu não culpo a pessoa que chega de paraquedas, né? Quem que é esse Gustavo Cerbasi? Entra nas redes, vê um comentário meu, às vezes pegou um pedaço da ideia e fala, não, imagina, você é um babaca, você não sabe nada. E aí o que acontece? Não sou eu que tenho que responder essa pessoa, porque os meus seguidores já, peraí, você está criticando uma pessoa. Que legal. Então, eu já não preciso mais lidar com aquele número pequeno de pessoas que contestam. O contestar não é o problema, tá? Mas que invalidam o meu trabalho, porque são 20 anos construindo esse trabalho, são 16 livros construindo uma ciência, uma teoria. E quem acompanha esse trabalho sabe que tem uma lógica, tem um construto. Claro. Vem da prática, vem de resultados aplicados. Então, hoje, quando surge alguém para talvez diminuir o nível do debate, normalmente esse alguém, também de maneira muito educada pelos meus seguidores, diga-se de passagem, de maneira muito educada vai ser alertado, olha, talvez você não tenha entendido o ponto dele, olha, lê aquele livro, veja um vídeo que ele postou. Que legal. Então, o trabalho que eu tenho para manter o nível da discussão nas minhas redes elevado não é grande. O trabalho que eu tenho, na verdade, é de entender o que está faltando para os meus seguidores e criar um novo vídeo, criar uma live, incluir no meu curso e também pensar num próximo livro, por exemplo. Mas é até curioso, porque sempre li muito, sempre escrevi muito. E esse mundo digital é muito intenso, Sandra. Para você ter uma ideia, eu lanço 2 turmas por ano do meu curso Inteligência Financeira e durante 3 meses a cada turma eu dedico de 5 a 6 horas por dia às dúvidas dos meus alunos. Então, dúvidas que eu respondo por escrito, então eu chego a escrever em uma semana talvez o conteúdo de um livro. E aí não sobra muita energia, não sobra muito tempo para pensar em os livros. O que vai acontecendo é que o compêndio digital vai ficando maior, muitas lições, muitas ideias em vídeo, e a gente vai testar alguns formatos novos, normalmente nas palestras. Quando uma empresa, quando um grupo demanda alguma necessidade, você vai fazer uma palestra para o pessoal lá do norte do Mato Grosso, olha, são agricultores, tal, então vou pensando naquela realidade local, eu vou estudar a realidade local, e aí a gente monta, às vezes, uma palestra bem específica, e dali nasce um artigo, do artigo nascer um vídeo, e do vídeo talvez nascer um livro. Então, esse contato com o público é fundamental para a criação de novos conteúdos. Me fala uma coisa, você está achando que eu estou um pouquinho embaçada? Pouca coisa, deixa eu limpar aqui, isso tudo depois eles editam, tá? Tá. Vê se melhorou. Melhorou um pouquinho, sim. Não, mas não era nada muito perceptível, viu, Sandra? Então tá. Vamos lá, vamos para outro, ó. Então, voltando, eu tô dando sorridentezinha agora. Quantos anos mesmo você faz palestra? Eu faço palestra desde 2003. Eu comecei a fazer palestra no final de 2003, aí eu fui embora do Brasil, morei praticamente 1 ano no Canadá. E essas palestras que eu fiz em 2003, eu não me via como palestrante. Eu era um professor, agenda muito cheia, vez ou outra encaixava uma palestrinha, todas gratuitas naquela época, né? Entre uma aula e outra, um espaço que eu tinha uma manhã livre. Quando eu estava no Canadá, que vi que meu negócio não estava dando muito certo, trocando mensagens com os meus editores, com os meus colegas aqui no Brasil, foi o convite para palestrar no Brasil que me trouxe de volta. Porque do Canadá eu fiz um bate-volta de 3 dias aqui, dei 3 palestras no Brasil. Quando eu voltei, eu falei, olha, para a Adriana, minha esposa, nós estamos no lugar errado, porque estamos bem, estamos num país seguro, num país previsível, mas o meu conteúdo está fazendo falta no Brasil. Era a editora pedindo um título novo, eram mais convites para palestra, falando, não vai dar para ficar nessa ponte aérea Toronto-São Paulo, sendo que tanta gente pode se beneficiar, transformar a sua vida, mudar a sua realidade de maneira tão impactante como eu estando lá. E aí foi a decisão de voltar para o Brasil e nunca mais a gente cogitou morar em um outro país. Desde então, a gente desde aquela época, você falava de finanças para empresas e pessoas ou também falava de outros temas?
Eu comecei falando de finanças para as empresas, esse era o meu conteúdo nos cursos de pós-graduação. Eu era professor de análise de balanços, análise fundamentalista, como escolher uma ação, como administrar uma empresa. Só que como é um assunto muito denso e talvez 8 em 10 alunos não sentiam o quanto aquilo poderia ser aplicado nas suas vidas, eu comecei a inserir conteúdo de finanças pessoais nas aulas. O que aconteceu foi um fenômeno bem interessante, porque as aulas eram temperadas com finanças pessoais, os alunos começaram a protestar com os coordenadores de curso, falando, olha, o professor dá umas dicas, a gente tem uma aula daquele assunto. E essas dicas foram se tornando pequenas aulas que concluíam cursos, aulas que eu dava de presente para os alunos, e daí que vieram as palestras. E durante talvez 6, 7 anos, eu só palestrei sobre finanças pessoais enquanto eu dava aula sobre finanças dos negócios nas escolas de pós-graduação. Por volta de 2010, eu comecei a escrever sobre finanças para empreendedores e aí eu comecei a palestrar sobre os dois assuntos. Sim. Hoje, curiosamente, Sandra, a maioria das palestras que eu dou são sobre finanças dos negócios, para microempreendedores, para franqueados, legal. Empresas familiares, porque há uma necessidade, uma carência muito grande. Né? As pessoas esperam que um consultor resolva o problema financeiro da empresa, mas o que falta é uma simples visão do todo para saber o que cobrar de um contador, como negociar com um consultor de um Sebrae, por exemplo. E o meu trabalho hoje está sendo oferecer, através das palestras, um mini MBA de finanças para que os empreendedores saibam como contratar melhor os serviços para os seus negócios. Olha, eu preciso saber como é que é a sua rotina, como é que é a sua estrutura familiar e o que o Gustavo faz nas horas vagas, ou então o que ele tem de hobby que gosta de fazer. Olha, bom, minha rotina, ela é uma rotina densa, eu trabalho bastante, como eu falei, o meu ano, normalmente, tirando a questão de pandemia, né, até pouco tempo atrás, era dividido em 3 meses de curso, 3 meses de descanso, 3 meses de curso, 3 meses de descanso. O período de curso é muito intenso, como eu falei, 5 a 6 horas por dia, tirando dúvidas dos alunos enquanto eles vão assistindo o curso, eles vão montando o projeto de vida deles, e aí os detalhes desse projeto eu vou esclarecendo, e são turmas grandes, de 1.000 a 1.500 alunos. Por isso, nesse período de curso, o que sobra de tempo é para a família. Eu tenho 3 filhos em idade importante, entrando na adolescência, precisam do pai por perto, então eu sou muito conectado com eles. E eu não costumo preencher a minha agenda com toda a solicitação de palestras. As pessoas falam, eu trabalho bastante, o tempo livre é para a família. Não, no meu caso é o contrário. Eu cuido bastante da família e nos intervalos eu encaixo os trabalhos. Eu monto a agenda de acordo com as férias escolares dos meus filhos, monto de acordo com as datas familiares para eles não sentirem um pai ausente. Claro. E não teria uma dissonância de discurso muito grande aqui, Sandra, porque em 2005 eu conquistei minha independência financeira. Eu educo as pessoas para entender que independência financeira não é necessariamente aposentadoria, é só um nível altíssimo de liberdade. Claro. Não ficaria razoável para os meus filhos ver o pai falando em liberdade, mas esse pai viajando para todos os lados. Claro. Então, eu tenho uma agenda bastante limitada. Não perco reunião na escola dos meus filhos, se tem competição no fim de semana, meu filho joga handball, minha filha também, a filha do meio, participo das competições e tenho meus hobbies também. Gosto muito de automobilismo, gosto de andar de kart, sou piloto de competição, graduado já com certificado, e tenho meu tempo livre, que essa casa que você está vendo aqui em volta, aqui onde nós estamos passando a pandemia, normalmente era uma casa de fim de semana. Era o meu projeto para aposentadoria, o projeto onde eu esperava passar a maior parte do meu tempo, daqui a talvez 15, 20 anos, mas que quando veio essa questão de distanciamento social, a gente saiu de São Paulo, a gente veio aqui para o interior, em São Roque, nós estamos isolados. É pertinho, é bem pertinho. 45... Também estou em Sorocaba, eu tenho uma casa aqui em Sorocaba. Somos vizinhos. Então, aqui eu estou 45 de São Paulo, mas estou isoladíssimo, no meio do mato, natureza por todos os lados, a gente tem uma liberdade muito grande, e é o meu grande laboratório hoje. Eu falei do livro A Riqueza da Vida Simples, onde eu discuto questões de sustentabilidade. Essa minha casa é uma casa que não gera esgoto, eu gero a própria energia, eu capto. É uma casa sem custo, apesar de ser uma casa que teve um investimento razoável para construí-la. Se acontecer uma pandemia que dure 5, 10 anos, eu viveria perfeitamente nesse lugar. Hoje, ministrando minhas palestras online, hoje ministrando meu curso online, todo o meu trabalho é feito de home office já há 5 anos. A gente só aperfeiçoou esse home office com a questão da pandemia.
Olha, você está fazendo palestras online, né? Você está ministrando palestra online. Me dá um ponto positivo e um ponto negativo de fazer palestras online. Vou começar pelo negativo, Sandra. Eu sinto falta apenas do calor humano, do abraço das pessoas. Todo mundo fala isso. De conhecer a realidade de cada lugar. O Brasil, não sei, me magoa muito ver as pessoas falando: eu quero morar em outro lugar, eu não aguento mais esse país, é muita violência, não tem o que se fazer. O país é riquíssimo. Eu queria que meus filhos conhecessem comigo todos os estados do Brasil, como eu já conheço. Então, eu sinto falta disso. Tirando esses dois aspectos, né, do calor humano, da pessoa que olha nos olhos para agradecer um livro que ela leu, uma lição que ela recebeu há 5, 10, 20 anos atrás, eu só vejo benefícios no online porque eu ganho muito tempo, Sandra. É verdade. Muitas vezes, algumas palestras que a gente dava, numa cidade do interior, de um estado que é do interior, a gente leva às vezes 3 dias entre ir e voltar e ter um voo adequado. Hoje eu consigo fazer 3 palestras num dia sem abrir mão do momento com meus filhos, do meu exercício, do meu descanso, da minha família, de estarmos juntos no almoço, no jantar. Então, isso faz com que as palestras tenham uma qualidade superior, porque eu estou com um nível de energia máximo, mesmo ministrando uma quantidade de palestras 3, 4 vezes maior do que eu fazia antes. Então, ficou muito conveniente, obviamente, com a ajuda da tecnologia. A gente não pode simplesmente abrir qualquer janela de comunicação e tentar passar conteúdo. Mas hoje a gente consigo compartilhar a tela, abrir para fórum de perguntas e respostas. Então, funciona muito bem. Eu acho impressionante o quanto que as pessoas retêm a sua atenção durante as palestras. A gente recebe as métricas. A gente começa a palestra com 300 participantes e termina a palestra com 297. Fala, puxa, mas perdi 1% apenas. Sinal de que está funcionando, que as pessoas estão participando, estão curtindo e estão mandando perguntas. Porque normalmente nos eventos ao vivo, muitos tinham perguntas para serem respondidas. Não dá para ter essa interação, né? Então eu vejo qualidades bem interessantes e outra vantagem é que eu consigo atender um número muito grande de eventos bastante customizados. É muito fácil a gente fazer um briefing de alguns minutos aqui, entender a necessidade, manda uma estatística, eu ajustar a palestra, até de última hora, uma informação nova, um dado que chegou, a gente consegue, talvez 10, 15 minutos antes da palestra, criar algum ajuste que às vezes não era possível no ao vivo. Então tem funcionado muito bem e eu tenho dado conta de atender a um número maior de solicitações do que eu atendia antes, só que consumindo menos horas de deslocamento, trabalho, distância da família, que é o que acontecia. Era o lado ruim dos eventos presenciais, ficar tanto tempo fora de casa, né? Me fala, qual é o seu propósito de vida, Gustavo? Olha, que pergunta difícil, Sandra, porque eu já me perguntei muito sobre isso na pandemia, porque olha que curioso, né? Eu já tinha uma estrutura familiar que me permitia estar protegendo os meus filhos da pandemia, do risco, tranquilamente diminuir o ritmo, tranquilamente parar de trabalhar. Tenho um patrimônio muito robusto, são quase 3 milhões de livros vendidos, e cinema, tenho meus 40 e poucos negócios aí que me trazem um resultado muito grande. Hoje, talvez até eu teria resultado maior se eu sumisse do mapa e simplesmente cuidasse do meu patrimônio. Mas não há como a gente parar, Sandra, com a quantidade de agradecimentos, de pedidos de ajuda, de situações que a gente vê que as pessoas estão lamentando uma pandemia, lamentando uma crise, e a gente sabe que nessa situação há oportunidade. Então, a minha missão hoje é simplesmente cuidar da minha saúde para que eu não perca essa paixão de continuar ajudando as pessoas, não perca essa condição de alertar as pessoas para as oportunidades que surgem num país como o Brasil, nas crises frequentes que nós temos, porque, em geral, a gente vê pessoas decepcionadas com, puxa, estou em casa com a pessoa que eu amo e com quem eu prometi ser feliz pro resto da minha vida, eu não aguento mais ficar em casa com essa pessoa. Puxa, eu estou decepcionado porque minha renda caiu 40% com a pandemia. E as pessoas não percebem que o custo pode cair também, que estar junto com quem você ama é uma oportunidade. Não está confortável... Ver um pouquinho o lado bom, né, da coisa, né? Não está confortável com essa pessoa é sinal de que alguma coisa estava acontecendo errado até então. Então, às vezes a vida nos traz oportunidades de parar, pensar, nos reorganizar, e eu não vejo situação mais interessante para a vida das famílias do que essa que estamos vivendo. É como o que as guerras fizeram para países como Europa, Japão, muita dor, muito sofrimento, sem dúvida,
mas a sociedade se uniu mais, a sociedade soube reconstruir uma situação, sobre construir uma situação melhor. Nós estamos no Brasil hoje com uma situação que demanda educação. Nós temos um mercado financeiro estruturado, nós temos oportunidade para todos. Qualquer pessoa que venda um brigadeiro na porta de casa pode abrir uma MEI, né, uma empresa de microempreendedor individual, e estruturar o seu negócio, e vender em escala. Tem crédito para todo mundo. A gente vê as pessoas reclamando. Imagina, o crédito não é para o mais pobre. Imagina, eu vou montar um negócio, vem a crise e eu quebro. Imagina, vou cuidar do meu futuro se nem o presente está ok. São todas situações que demandam educação, esclarecimento. Qual que é a minha missão? É pegar na mão do brasileiro e falar, peraí, cara, você está no melhor lugar do mundo para se viver. Não queira ir morar num outro país, não queira outra encarnação para acertar a sua vida, não queira acabar com um casamento com filhos para tentar consertar num próximo, sendo que às vezes o problema não é de relacionamento, às vezes é uma questão de organização. Então, falta educação no nosso país. Eu não vou resolver o problema de educação no Brasil, mas o adulto que careceu de uma educação melhor, que hoje está meio fora de rumo, ele consegue melhorar a sua vida sim, com orientação profissional, com a ferramenta correta e sabendo fazer planos para virar o jogo. Esse é meu trabalho. Eu acho que tem muito a ser feito, Sandra. Eu não posso pensar em parar de trabalhar. Eu nunca trabalhei tanto quanto nessa pandemia, justamente porque a missão me chama, as pessoas me chamam e é um prazer poder ajudar todo mundo. Olha, eu sempre peço uma dica, é a última pergunta que eu faço, uma dica para o público que vai nos assistir ou quem está, vai nos assistir depois, porque isso aqui é gravado, aliás. Por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube, Sandra Pascoal Palestras. E não sei, se você já falou muitas dicas, eu acho. Essa agora no finalzinho para mim, parecia uma. Se você quiser dar uma dica para o pessoal que vai estar nos assistindo. Olha, Sandra, com certeza tem uma dica importante. Eu repito muito nas minhas redes sociais que enriquecer é uma questão de escolha. Essa frase pode parecer um tanto snob para quem está sofrendo, para quem está quebrado, para quem fez tudo certinho com o seu negócio e de repente viu tudo desmoronar por causa de uma pandemia, por causa de uma ordem de governo. É uma questão de escolha. Essa questão de que cada um começa numa situação diferente, a largada é mais para frente, para alguns que foram educados, nascerem em famílias ricas, sem dúvida alguma. A desigualdade faz com que algumas pessoas tenham que percorrer mais etapas, mas a qualidade das nossas escolhas constrói o nosso futuro. Quando eu falo qualidade de escolha, é a qualidade do curso gratuito que eu vou fazer, a qualidade da compra que eu vou fazer, a qualidade do banco em que eu vou abrir conta, a qualidade de tudo aquilo que envolve dinheiro ou envolve valor, até porque muitas coisas, ou a quase totalidade das coisas, eu posso comprar com dinheiro e também com tempo, com criatividade, eu posso permutar trabalho por coisas que eu quero ter. Então, o que falta, muitas vezes, é um pouco de organização e bastante conhecimento para que eu possa ponderar melhor, escolher melhor, comparar melhor. Se as pessoas tiverem essa consciência, se elas se esforçarem para seguir um caminho, perceberam que esse caminho deu errado, tem que ser feito um estudo do porquê deu errado, onde eu comecei esse caminho, por que eu comecei, por que outras pessoas seguiram um caminho diferente, o que elas sabiam que eu não sabia. Então, esse autoaprendizado, que é o aprendizado mais difícil, é algo que nós construímos para a nossa vida. Qual o papel do palestrante? Provocar nas pessoas essa consciência, provocar nas pessoas essa vontade, a curiosidade de continuar aprendendo sempre. Por quê? Se um especialista em finanças reconhece que não sabe tudo e que tem muito a aprender, imagina uma pessoa que não conhece ainda o universo de oportunidades que o mercado financeiro traz, que o mercado de crédito traz, que o mercado empreendedor traz. Muitas pessoas lamentam que escolheram a carreira errada. Puxa, eu não vou conseguir me aposentar bem, eu não consegui fazer um futuro para meus filhos. Puxa, mas quantos anos você tem? Só 50? Só 60? Tem muita coisa a ser feita pela sua vida. As pessoas viram o jogo em 2, 3 anos, quando elas param, pensam e se organizam. Então, nunca é tarde. Eu tenho alunos no meu curso de 72 anos, Sandra. Então, vou falar o que para esse aluno? Imagina, você não tem nada o que fazer? Essas pessoas fazem um curso, elas reestruturam suas finanças e sabem que vão viver os últimos 20, 25 anos de sua vida muito bem, financeiramente muito equilibrados. Então, temos que melhorar nossas escolhas. Como fazer isso? Curiosidade, autoconhecimento e parar, pensar
e se organizar. Esse é o caminho para a gente ter uma vida muito melhor. E, obviamente, é rico não só quem tem mais, mas também quem menos precisa. Então, nossas escolhas podem fazer com que a gente precise menos no futuro. Tudo isso está disponível para qualquer pessoa. O conhecimento hoje é praticamente gratuito, Sandra. É muito barato eu conseguir o que antigamente eu precisava fazer um doutorado para aprender, né? Então, que a gente saiba explorar a tecnologia, a internet, as ferramentas, as palestras online, para aprender mais e construir uma vida melhor. Ai, querida, obrigada. Adorei o nosso papo. Adorei que você aceitou participar, Gustavo. Você é um querido e eu te agradeço muito, viu? Obrigada mesmo. Espero que todo mundo tenha gostado. Muito obrigada. É um prazer, Sandra. Você sabe que acompanho sua trajetória desde antes do mundo das palestras. Tenho um carinho muito grande pela sua competência, pela a sua forma de enxergar os negócios. Você vê tudo com muito carinho, com muita sensibilidade. Com certeza seus parceiros sabem reconhecer isso. É por isso que nós estamos conversando aqui, Sandra. Faço questão de poder atender no medida do possível todas as suas solicitações e que você tenha muito sucesso, que as pessoas reconheçam o seu esforço, porque pessoas do bem certamente vão colher mais essa vida. É um prazer enorme estar com você. Obrigada, querido. Obrigada mesmo, viu?